Tipos de seleção natural, esse é o papo aqui ó, da questão 4 da UPE 2023, questão muito boa para a gente fazer aquela resolução que, meu irmão, a gente vai revisar todos os tipos. E aí vamos desenhar gráficos. Vocês, meu irmão, com certeza absoluta, quem estiver assistindo essa resolução vai ter revisado aí o conteúdo e não vai errar mais, que isso é o mais importante, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, ó, a leitura do texto agora vai ser bem importante, tá? Em 1862, ele, Charles Darwin, estudou uma espécie de orquídea cujo canal de seu néctar, meu irmão, media cerca de 30 centímetros. Impressionado, ele teorizou a existência de uma mariposa, ok, capaz de se alimentar desse canal. Então, logo ele pensou, meu irmão, se ela tem aqui 30 centímetros de canal de néctar, filho, deve ter a mariposa que, meu irmão, consegue arrancar néctar dela. Beleza. E aí, em 1867, Alfred Russel Wallace relacionou a orquídea à alimentação de uma subespécie da mariposa falcão, confirmando, tá, a ideia de Darwin. Tanto a planta como a mariposa são naturais de Madagascar. Especialistas analisaram as diferenças genéticas e físicas da mariposa, concluindo que a mariposa falcão de Madagascar é uma espécie própria, a qual agora passa a ser reconhecida como Xanthopan predicta, filho, e não uma subespécie relacionada a outras variantes, ok? Então ele acabou diferenciando numa espécie própria. Então, o caso apresentado é um exemplo de seleção do tipo... Então, vamos lá, meninos. Lembra o seguinte, esquece um pouquinho aí a mariposa, esquece um pouquinho a florzinha. Quando a gente fala, né, de seleção natural, né, que é o nosso queridíssimo Darwin, né, e o Wallace, né, coitado, que ele ficou meio de fora aí da jogada, tadinho, né? Então, botamos aí na conta de Darwin. A gente fala exatamente da ideia da seleção natural. Então, para ele, numa população, ok? Você consegue observar pequenas diferenças, ok? E dependendo daquela pressão evolutiva, você vai ter, né, você vai ter características mais aptas ou menos aptas para aquela pressão evolutiva. E aí sim, né, serão selecionadas essas características mais adaptadas. Beleza? Tranquilo? Um papo bem simples aqui porque eu quero realmente me apegar aos tipos de seleção natural, porque quando a gente começa a estudar a teoria sintética da evolução, a gente inclui na jogada exatamente quem? A genética. E os três principais pilares do que chamamos de neodarwinismo também, que não é muito correto, é teoria sintética da evolução, ok? A gente coloca na conta a mutação, o conhecimento mais amplo de reprodução sexuada, aí você fala de recombinação gênica, você entende meiose, você vê como que embaralham as informações para formar gametas, beleza? E aí vem os tipos de seleção natural. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho, porque aqui é assim, filho, no Quibi você, meu irmão, você não pega só o gabarito, né, filho? Porque o gabarito tem lá no site, porra. Então, pra que eu vou ficar dando gabarito para vocês? Eu estou explicando, estou comentando e fazendo revisões de conteúdos que, obviamente, caem em prova. Então, você estuda, ok? Todo o conteúdo já para a tua prova de maneira, pô, muito mais ativa, muito mais direcionada. Você não fica vendo aqueles rodapé que tem no livro, que, meu irmão, não serve de porcaria alguma, muitas vezes só de curiosidade. E aqui não tem espaço para curiosidade. Aqui, meu irmão, eu quero que vocês matem questão. Então se inscreva no canal, dê essa força pro prof. Quem ficar mais ligado ainda, ó, tem um canal de membro, você pode ser membro do Quibi e não tem enrolação, papo furado não, filho, é mais resolução. Só que eu tenho aqui uma plataforma dentro do próprio YouTube, cara. É bem maneiro e o melhor de tudo, você cancela quando você quiser. Tu paga mês a mês, valor pequeno, cara, mas tu cancela quando quiser, beleza? Você não fica preso a plano. Então vamos lá, meninos, qual é o grande lance? Vamos pegar aqui uma população em que a gente tem, ó, né, a distribuição aqui dos genótipos dessa população, ó, homozigota dominante, heterozigoto e homozigótico recessivo. E a ideia dessa minha população, que vai servir como molde para a gente exemplificar e falar de todos os outros tipos de seleção, trabalha com a ideia, ó, que a minha população de heterozigóticos
é a população, né, privilegiada aqui dentro de qualquer pressão evolutiva que você quiser considerar. Beleza? Então, é basicamente essa ideia inicial. E aí, eu vou trabalhar em cima agora de exemplos famosos, tá? Como, por exemplo, lá na nossa queridíssima África, tem algumas regiões em que a gente tem, né, a anemia falciforme, tá? Como, né, uma doença que surge, ok? Em determinados locais. Ela é, né, é bem comum, é uma doença hereditária, então naturalmente ela, né, se localiza em determinadas regiões, beleza? Só que na África, em alguns pontos, a gente também tem a questão da malária como, né, doença endêmica. E aí o que acontece, galera? Olha só, se a gente for trabalhar, cara, de ideia muito simplificada, tá, galera? E resumidinha, beleza? Se a gente for trabalhar com a ideia, né, dos tipos de hemácia, tá? Quem é cisão, só tem hemácia boa. Quem é cisinho, tem, né, somente hemácia falciforme. E quem é heterozigoto tem as duas hemácias. Beleza? Tranquilo? Então a brincadeira é o seguinte, na região que tem a malária também como uma doença endêmica, o que acontece? Né? A população que é cisão, ela acaba morrendo. Beleza? Por quê? Porque ela tem, né, somente hemácias saudáveis. Boas para quem? Boas para, né, o protozoário, né, o plasmódio, que, meu irmão, ele faz o ciclo dele o tempo todo dentro das hemácias, beleza? Então esse cara não é nem um pouco privilegiado aí na região, né, endêmica de malária. O cara que é cisinho, ele acaba morrendo de anemia falciforme. E aí, quem é privilegiado nessa população, de fato, são os heterozigóticos. Por quê? Porque o cara tem hemácias boas suficiente para manter, né, a circulação em dia de oxigênio e ele não tem, né, a capacidade, ou, né, na verdade, o protozoário, ele não se dá muito bem com uma quantidade um pouco reduzida das hemácias. Então repara que quem se dá bem é quem já era favorecido anteriormente. Então você diz que essa seleção ela estabiliza o que já era, né, preferenciado. Então a gente diz que é uma seleção estabilizadora. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, vamos supor que a gente, meu irmão, a gente arrumou um super, pensa aí, um super fumacê, meu irmão, que acabou com todos os mosquitos da malária. E quais são os mosquitos da malária? Doença, tu tem que estar voando, hein, cara? Assista esse vídeo aqui para você saber bem da malária, beleza? Então você está falando aqui do anófilis, beleza? E aí a gente eliminou, cara. Então, se eliminou o mosquito transmissor da doença, naturalmente vai diminuir muito o número de casos da doença. Então, a gente vai perceber que a galera que tem a hemácia totalmente sadia vai ser favorecida. Então, a gente vai perceber que a população de excisão, ela vai começar a crescer. Ou seja, a gente agora direcionou uma nova população, né, privilegiada dentro dessa nova pressão evolutiva, ok? Então, meninos, a gente diz que essa seleção ela é direcional, beleza? Tranquilo? E existe também, tá, um caso de seleção em que são favorecidos os extremos dos genótipos. Como assim, então? Cara, tem a questão da UERJ, vou deixar até aqui essa questão da UERJ aqui também, tá? Mas o que acontece? Tem a questão do peixe, essa questão bem fofa. É uma população de peixe que ela se diferencia pelo tamanho. Tem o peixe grande, o peixe médio e o peixinho, beleza? E o que acontece, meninos? O lance é o seguinte, ele fala que é introduzida uma espécie exótica nesse laguinho, tá? Tá, a espécie exótica aqui, ó, brabona, os dentão, filho, ela é braba mesmo, ó, topete, beleza? E o que acontece? A espécie exótica, ela não come os exemplares grandes, por quê? Porque ela não é trouxa, né, de cair na porrada com alguém maior do que ela, beleza? E ela não come os peixes pequenos, porque os peixinhos pequenos, eles se escondem dentro das pedras. Então sobrou para quem? Sobrou para o peixe médio. Então a gente vai perceber que o nosso gráfico vai privilegiar quem? Os extremos, tá? Fenotípicos e genotípicos.
ok? Então, a gente diz que essa seleção ela é disruptiva ou diversificadora. Então, disruptiva e diversificadora é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Por que é disruptiva ou diversificadora? Porque, cara, quando você começa a trabalhar com extremos fenotípicos e genotípicos, rola uma chance razoável de chegarmos ao que chamamos de isolamento reprodutivo, marcando assim o quê? Né? A formação de novas espécies. Beleza? Tranquilo? Então, galera, esses são os 3 tipos. Agora vamos adaptar o conceito ao texto, tá? Ele tá falando, cara, que, meu irmão, essa plantinha é a plantinha que se diferenciou, tá? Exatamente por ter esse canal de néctar aí de 30 centímetros, ok? E a mariposinha que tá aqui, meu irmão, ela arrumou-lhe um jeito de arrancar néctar dela. Ou seja, né, a pressão evolutiva, né, no caso de plantas aí com cerca de 20, né, centímetros, exigiu uma seleção, né, para que, né, você tivesse ali um agente polinizador e tudo mais, que, meu irmão, conseguisse, né, introduzir o seu aparelho bucal nesse canal, beleza? Só toma cuidado para não explicar isso de maneira lamarquista, né, porque você poderia dizer que a mariposa ela passou a esticar, né, o seu aparelho bucal para retirar néctar. Isso, dessa forma você está sendo o quê? Lamarquista. A ideia é de que espécies com, né, o canal, né, no caso o aparelho bucal, né, cada vez mais comprido, né, fossem selecionados para retirar o néctar. E você teve aí, né, o Enem que trouxe até essa questão de coevolução há pouco tempo, cara, vale a pena, né, a gente destacar, né, que no caso aí a nossa mariposa ficou cada vez mais apta aí, né, ela foi de fato sendo selecionada, né, com esse aparelho bucal grandão. Então o que a gente pode perceber, né, é exatamente a ideia de que essa planta, né, ela ofereceu aí, né, um belo de um alimento, ok? E foram selecionadas aquelas mariposas que, meu irmão, naturalmente conseguiam retirar esse alimento e por isso, né, um grande aparelho bucal. Então a gente disse que essa seleção ela é direcional. Beleza? Tranquilo, gente? Então, esse é o papo, tá? Ficou bem legal o texto, tá? Curti bastante, né? As questões anteriores, lembra que eu até comentei com vocês que o texto ou o esquema vinha de forma muito complicada e as alternativas, né, de maneira meio, né, nada a ver com o esquema ou o texto. Dessa vez não, cara, me deu um bom texto aí para a gente interpretar junto a um conteúdo que é razoavelmente específico, tá? Não é uma questão facinha não, consideraria essa questão uma questão média para difícil. Valeu? Forte abraço, até a próxima!